cheiro de sangue e terra molhada pairava no ar quando ele proferiu as palavras que mudariam tudo. "Agora você é minha", disse o fazendeiro viúvo. A jovem que apanhava todos os dias, selando um destino que ela jamais ousara imaginar. Você lembra de um tempo onde a dignidade era medida pelo silêncio, onde a dor era um aroma comum no interior profundo de Minas Gerais, sob um sol que queimava tanto a pele quanto a alma? A história que ele estava prestes a narrar era sobre resiliência. E se você valoriza histórias de superação, deixe o seu like agora, comente de qual cidade está assistindo para sentirmos a sua presença e se inscreva no canal para não perder o que virá. Ele falava de Letícia, uma moça de 21 anos, cujo rosto carregava a beleza esmagada pela miséria e cujas costas eram um mapa doloroso de cicatrizes. Ela não conhecia outro mundo além daquele pedaço de terra árida e da casa de pau a pique que cheirava a mofo e vinagre. Desde que seus pais haviam sucumbido à febre amarela, ela fora entregue ao tio Joaquim e à tia Marta, que logo a transformaram em uma serva, uma escrava disfarçada, sob o manto fino de parentesco. A cada manhã, a primeira coisa que Letícia sentia não era a brisa ou o calor incipiente, mas a pontada de medo na boca do estômago. O dia começava antes do sol, no tinir metálico do balde de água que ela precisava buscar na nascente a 2 quilômetros. Se o balde voltasse meio vazio, ou se a lenha não estivesse empilhada perfeitamente, o açoite vinha. Não era apenas punição, era entretenimento. Tio Joaquim, um homem grande com barba rala e olhos sempre injetados de raiva e cachaça, gostava do som seco do couro encontrando a pele. Tia Marta, por sua vez, preferia a crueldade silenciosa, o corte fino da humilhação, obrigando-a a trabalhar com as feridas abertas, a sentir o sal do suor queimando cada lesão. Lá fora, o mundo girava lentamente, regido pela colheita do café e pela seca intermitente. As nuvens de poeira levantadas pelo vento pareciam carregar os gemidos abafados de Letícia, mas ninguém na vizinhança se atrevia a interferir. Naquelas bandas, o que acontecia dentro da porteira de uma fazenda era a lei do proprietário. E Letícia era, para todos os efeitos, propriedade. Ela usava roupas remendadas, cores desbotadas que mal cobriam seus ossos salientes. Seu cabelo castanho, uma vez sedoso, estava permanentemente emaranhado, preso por um barbante. A única coisa que nela parecia intocada era o olhar, um par de olhos castanhos incrivelmente profundos que guardavam uma esperança teimosa, uma chama minúscula que se recusava a apagar. Foi em uma tarde escaldante de janeiro que Elias Guimarães apareceu. Elias não era apenas um fazendeiro, ele era o fazendeiro. Dono de vastas plantações que se estendiam até onde a vista alcançava, viúvo há 3 anos, Elias carregava o peso da solidão e o cheiro de riqueza discreta. Sua esposa, Sofia, havia morrido de parto, levando consigo a esperança de um herdeiro e deixando Elias em um silêncio pesado dentro de sua enorme casa. Ele era respeitado e temido, um homem de poucas palavras, mas cuja palavra valia ouro. Elias não costumava visitar Joaquim. Joaquim era um pequeno proprietário endividado, sempre tentando arrancar algum dinheiro de Elias por pedaços de terra de qualidade duvidosa. Naquele dia, porém, Elias veio com um propósito diferente, movido por um boato que havia ouvido na venda da cidade sobre a moça do Joaquim, a tal Letícia, e a brutalidade que a cercava. Ele estacionou sua picape rústica, mas imponente, feita para o trabalho pesado, a uma distância respeitosa da cerca. O som do motor foi o primeiro ruído que quebrou a paz ilusória da fazenda de Joaquim. Letícia estava nos fundos, tentando lavar roupas em uma gamela rachada, sob o olhar vigilante de tia Marta, que esfregava as mãos sujas de gordura. Joaquim saiu da casa, apressado e suado, tentando parecer um homem de negócios.
Elias, alto e corpulento, com a pele bronzeada pelo sol e vestindo uma camisa de algodão branco impecável, fez um aceno seco. Ele não sorria. Elias, que honra! Que vento o traz a este humilde? Joaquim começou, a voz melíflua. Estou aqui pela sua dívida. Elias cortou, a voz grave e sem emoção, como se estivesse avaliando um saco de grãos. E pelas terras da divisa. Eles se sentaram à sombra de uma mangueira velha, com o chão seco rangendo sob seus pés. Enquanto discutiam números e marcos, Elias mantinha o olhar fixo no horizonte, mas seus ouvidos estavam atentos aos ruídos que vinham da casa. Ele ouviu o resmungo baixo de Marta, seguido por um baque e um gemido sufocado. Joaquim tentou desviar a atenção, oferecendo cachaça morna, mas Elias recusou com um movimento da mão. Ouvi dizer que a sua criada... Elias começou sem terminar a frase. Joaquim riu, uma risada nervosa e estridente. Ah, a Letícia. É dura na queda essa daí. Trabalho que nem um macho, mas precisa de rédea curta, sabe como é? Sangue ruim, não aprendeu a ser mulher direita com a mãe, então a gente tem que ensinar. Nesse exato momento, o som do tapa foi inconfundível. Um tapa violento que reverberou pelo ar seco. Letícia cambaleou, segurando o rosto inchado. Tia Marta estava logo atrás, o braço ainda esticado, a satisfação fria cintilando em seus olhos pequenos e apertados. Letícia simplesmente se encolheu, o corpo já condicionado a não revidar, a apenas absorver a violência. O roxo na bochecha dela ficou instantaneamente mais escuro. Elias observou a cena sem pestanejar. Seu rosto de pedra não entregando a fúria crescente que sentia, não pela garota, mas pela ostentação da crueldade em sua frente. Ele viu a fragilidade e, ironicamente, a força daquela menina que não chorava. Ele pigarreou, voltando-se para Joaquim. Seus números não fecham. Você me deve mais do que essa terra vale. Mas eu sou um homem prático, faço uma oferta final. Você me passa a divisa sul e eu pego a dívida. E tem mais uma coisa. Joaquim se inclinou, os olhos estreitos de ganância. O que mais, Elias? Elias indicou Letícia com um movimento sutil do queixo. A jovem continuava encolhida, a cabeça baixa, parecendo uma estátua de argila esperando o próximo golpe. Eu a levo comigo, Elias declarou. A voz baixa, mas carregada de autoridade. Ela vem como parte do pagamento. Pelo que eu vejo, ela já está mais acabada do que as cercas que você prometeu consertar. Mas preciso de alguém para limpar a casa grande. E quero ela, não o valor, mas ela, viva e inteira, sem mais essas aulas. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo zumbido das moscas. Joaquim piscou, incrédulo. Ele havia tentado vender de tudo para Elias, gado, trator, até mesmo uma imagem de santo enferrujada, mas nunca a moça. A Letícia? Ora, Elias, ela é minha sobrinha, é de família. Joaquim tentou soar ofendido, mas a avidez por se livrar da dívida o traía. Ela é mão de obra, e para mim é o último preço que cubro na sua dívida. Aceita ou eu executo o pagamento amanhã. E você perde tudo. Decida. Elias cruzou os braços largos sobre o peito. A proposta não era um ato de caridade. Era um cálculo frio de Elias para resolver dois problemas de uma vez. A dívida e a solidão silenciosa da sua casa. Joaquim e Marta trocaram olhares rápidos. Se livrar de Letícia significava economizar o pouco de comida que ela consumia. E, mais importante, resolver a dívida que o sufocava há meses. E Elias a queria, não importava o motivo. Feito, Joaquim disse, apressando-se em apertar a mão de Elias antes que ele mudasse de ideia. O aperto foi firme e brutal, selando o acordo como se Letícia fosse um animal negociado no mercado. Elias se levantou, limpando a poeira invisível de suas calças. Ele pegou um envelope grosso de couro, retirou uma quantia em dinheiro extra e a jogou sobre a mesa de madeira, um bônus para calar qualquer futura reclamação de Joaquim.
Ela arruma as poucas coisas dela. Saímos em meia hora, e nem mais um dedo nela, Joaquim. Elias advertiu, o tom agora carregado de um aviso sério. Enquanto Joaquim cambaleava para dentro para contar o dinheiro, os olhos de Marta, fixos em Letícia, pareciam espetá-la com ódio. A jovem, ainda parada onde caíra, finalmente levantou o olhar. Ela viu Elias, o gigante silencioso, que a olhava não com pena, mas com a curiosidade distante de quem acabara de adquirir uma ferramenta estranha. Marta, contudo, não podia deixar de ter a última palavra. Ela agarrou o braço de Letícia com força e a arrastou para dentro da cabana minúscula, puxando-a pelo cotovelo ferido. Você acha que se livrou, peste? Acha que o rico vai te tratar como rainha? Ele te comprou. Você vai trabalhar até os ossos virarem pó. E se você ousar voltar aqui pedindo ajuda, eu mesma te mato. Letícia não respondeu. Sua mente estava estranhamente vazia. Ela não sentia alegria, apenas uma suspensão da dor. Sua vida havia sido trocada por um pedaço de terra e uma quantia em dinheiro. Ela era mercadoria, mas pela primeira vez em anos, ela não apanharia naquele dia. Ela reuniu seus pertences, um pedaço de sabão quase acabado, uma colher de metal roubada e um terço de madeira que sua mãe lhe dera. Tudo coube em um saco de estopa tão gasto quanto ela. Quando Letícia emergiu da cabana, o sol já estava descendo, pintando o céu de laranja e roxo, cores que pareciam zombar de sua miséria. Ela se dirigiu lentamente ao local onde Elias estava de pé, ao lado da picape. Ela podia sentir o cheiro de couro novo e óleo diesel, um contraste gritante com o fedor de esterco e sujeira da fazenda de Joaquim. Joaquim e Marta estavam na varanda, observando. O olhar deles era uma mistura de alívio por se livrarem da dívida e ressentimento por perderem a serva. Letícia parou a alguns passos de Elias. Ele era muito maior do que ela imaginava de perto. Sua sombra a cobria completamente. Ela esperou pela ordem, pela chicotada verbal que inevitavelmente viria de seu novo proprietário. Elias a estudou da cabeça aos pés. Seus olhos pararam nas manchas roxas em seu rosto e no seu braço. Ele não a tocou. Ele simplesmente abriu a porta do passageiro da picape, um gesto mecânico e impessoal. Então, ele proferiu aquelas palavras, não em tom de promessa ou ameaça, mas em declaração de posse absoluta, que ressoaram no silêncio da fazenda. Agora você é minha! Letícia subiu na picape. O estofamento macio era quase chocante contra sua pele endurecida. Enquanto o motor de Elias roncava e o veículo se afastava, ela não olhou para trás. A última imagem que ela teve da fazenda de Joaquim foi a de Marta rindo, um som estridente e maldoso que ela levaria gravado em sua memória. A estrada de terra era cheia de buracos, e cada solavanco era um lembrete de que sua vida havia mudado, mas seu status de propriedade não. Elias dirigia em silêncio. Ele parecia focado na estrada à frente, em nada mais. O silêncio dentro da picape era ensurdecedor, quebrado apenas pelo chiado baixo do rádio desligado. Letícia tentou adivinhar o que ele pensava, mas a expressão dele era indecifrável. Ele não perguntou se ela estava ferida, nem se estava com fome. Ele simplesmente a conduzia. Cerca de uma hora depois, a picape desviou para uma estrada particular, cercada por cercas de arame farpado e pilares de pedra robustos. Eles passaram por um portão maciço que indicava claramente o nome: Fazenda Santo Antônio. Era um mundo à parte. Os campos eram bem cuidados, as pastagens verdes e viçosas. O gado parecia saudável. A organização daquele lugar era uma bofetada na desordem em que ela vivia. Ao longe, ela viu a casa principal. Não era uma cabana, era uma construção grande de 2 andares, pintada de branco e com telhado de cerâmica escura, rodeada por varandas. Parecia um palácio de fazenda, uma imagem que ela só havia visto em calendários. O medo começou a se misturar com a exaustão.
Qual seria o tipo de trabalho que Elias exigiria em um lugar como aquele? Seria ele mais cruel do que Joaquim ou apenas mais silencioso em sua crueldade? A picape parou em frente à casa. A porta se abriu para um silêncio ainda mais profundo que o da estrada. A casa de Elias era enorme e vazia. A ausência de vida ali era palpável, um vácuo que parecia absorver qualquer ruído. Elias desligou o motor. Ele saiu e contornou o veículo para abrir a porta dela. "Pode descer", ele instruiu. A voz dele era a mesma, seca e direta. Letícia desceu, as pernas bambas. O chão era de pedra polida, frio sob os seus sapatos gastos. O cheiro era de cera de carnaúba e madeira velha, limpo. "Esta é a sua nova casa. Ou melhor, seu novo lugar de trabalho", Elias corrigiu, como se lendo a confusão nos olhos dela. "Você vai limpar, cozinhar para mim e cuidar da lavanderia. Não converse com os peões. Não saia da cerca sem minha permissão. Não me cause problemas." Ele fez uma pausa, olhando-a intensamente, mas sem malícia, apenas observação. "Eu não bato nas minhas empregadas, Letícia, mas eu exijo obediência. A sua vida aqui será regida pelo silêncio e pelo trabalho duro. Em troca, você terá comida quente e um teto seguro. Entendeu?" Letícia assentiu com a cabeça, incapaz de proferir uma palavra. A garganta estava apertada. O fato de ele ter dito que não batia era uma libertação tão grande que quase a fez desmaiar. Mas o termo empregada era apenas um eufemismo polido para o que ela realmente era. Uma serva comprada, uma substituta silenciosa para a esposa que ele havia perdido. Elias a conduziu pela porta da cozinha. Tudo era de aço inoxidável e azulejos brancos. Havia uma despensa abastecida como um pequeno armazém. Era o oposto da miséria. "Você vai dormir no quartinho anexo, perto da lavanderia. Tome um banho. Há roupas novas para você lá, simples, mas limpas. Amanhã, ao nascer do sol, você começa a trabalhar." Ele não esperou por uma resposta. Simplesmente se virou e subiu a escadaria principal, os passos firmes e pesados. Letícia ficou sozinha no meio da imensa cozinha, com seu pequeno saco de estopa na mão. A luz da sala de jantar era fraca, mas refletia nos móveis lustrosos. Ela seguiu para o quartinho. Era minúsculo, mas tinha uma cama de solteiro com lençóis brancos, um armário embutido e um pequeno banheiro com chuveiro. Quando abriu o armário, encontrou 3 vestidos simples de algodão, cinza e azul marinho, e uma toalha felpuda e macia. O chuveiro. Ela não tomava um banho quente de verdade há anos. Sempre o balde de água fria da nascente. Ela fechou a porta e tirou a roupa suja e rasgada, sentindo o ar quente envolver seus ombros. Ao ver o próprio corpo no espelho embaçado, magro, cheio de marcas velhas e recentes, ela hesitou. A dor física era tão familiar que a ausência dela era a verdadeira estranheza. Ela ligou a água e deixou o vapor subir, limpando não apenas a sujeira, mas também a poeira da humilhação. A água quente escorria pelas suas feridas, ardendo um pouco, mas era um ardor de limpeza, não de punição. Quando vestiu o novo vestido de algodão cinza, ela notou a diferença. A roupa era folgada e limpa, e pela primeira vez ela não cheirava a suor, terra e medo. No entanto, o alívio era acompanhado de uma tensão insuportável. Ela havia sido tirada de uma gaiola de ferro para ser colocada em uma gaiola de ouro. Elias era seu dono agora. A única certeza de Letícia era que, apesar da promessa de segurança, o preço daquela nova vida seria a obediência absoluta. Ela era dele. A sua dignidade, se ainda lhe restava alguma, teria que ser preservada no silêncio forçado daquela casa grande e vazia. A noite caiu completamente, e o único som que ela ouvia era o grilo distante e o silêncio da fazenda de Elias. Ela se deitou na cama macia, sentindo o peso daquela frase em sua alma. Agora você é minha. O que ele faria com ela? A nova posse silenciosa. Era a única pergunta que a impedia de fechar os olhos. O caminho da servidão havia terminado, mas o caminho da incerteza,
estava apenas começando. O fazendeiro Elias havia selado o destino da jovem, e o silêncio da noite parecia reverberar a terrível certeza que ele lhe impusera. Agora você é minha, disse o fazendeiro viúvo à jovem que apanhava todos os dias. Você lembra de um tempo onde a esperança era uma mercadoria rara e a sobrevivência dependia de qual mão te segurava? Lembra de Letícia, a garota marcada pelas surras de seu pai adotivo, cuja única fuga foi aceitar a tutela ou a posse de Elias, o fazendeiro viúvo, e, imponente, ela trocou a miséria brutal pela incerteza dourada. Antes de mergulharmos nos segredos dessa nova vida e nos olhos pesados de Elias, deixe o seu like para mostrar que você está acompanhando. Comente aqui de qual cidade você nos assiste e se inscreva no canal para não perder o desenrolar dessa história intensa e dramática. Letícia virou-se na cama, sentindo o perfume sutil de lavanda que permeava o lençol de linho. Era um cheiro limpo, quase maternal, em violento contraste com o fedor de suor azedo e poeira que impregnava sua vida anterior. O medo, porém, não era um cheiro, mas um peso que pressionava seu peito, impedindo que ela se entregasse ao sono que a maciez da cama prometia. Ela era dele. A frase de Elias era o seu novo grilhão, invisível, mas palpável. O silêncio da noite na fazenda era vasto, interrompido apenas pelo coachar distante dos sapos e pelo vento que uivava suavemente pelas frestas da janela. A cada ruído, o coração dela dava um salto, esperando o som dos passos pesados na madeira do corredor. Mas os passos nunca vieram. O sol rompeu no horizonte, pintando o quarto com tons de ouro pálido. Letícia se levantou antes que o dia estivesse totalmente claro. A rotina havia sido extinta, substituída pelo vácuo da expectativa. Não havia tarefas claras, apenas a espera. Ela vestiu o vestido de algodão cinza, limpo e folgado. Desceu as escadas de madeira maciça que rangiam sob o seu peso, encontrando a casa já em movimento. Na cozinha, o cheiro forte e doce do café moído pairava no ar, misturando-se ao aroma da broa de milho assando no forno a lenha. Rosa, a cozinheira corpulenta e de rosto fechado, a encarou com uma curiosidade fria. "Você é a menina nova, a que Elias trouxe?" perguntou Rosa, a voz rouca, como casca de árvore. Letícia apenas assentiu, incapaz de formular uma resposta que não parecesse uma súplica ou uma mentira. Rosa continuou sem suavidade. "Elias me disse que você cuidaria da casa, das roupas dele. Não quero você fuçando nas minhas panelas, entendeu?" "Eu entendi", respondeu Letícia, a voz baixa, mas firme. A submissão era sua segunda natureza, mas havia dignidade na maneira como ela sustentou o olhar da cozinheira. Elias apareceu na porta da cozinha, grande e sombrio, já vestido com a camisa de flanela e as calças de trabalho, cheirando a terra úmida e fumo de cachimbo. "Rosa, o café", disse ele, a voz grave e autoritária. Ele não dirigiu a palavra diretamente a Letícia, mas a presença dele preencheu o espaço. Letícia pegou uma xícara de café, sentando-se sozinha na longa mesa de madeira, observando-o interagir com os poucos peões que entravam para tomar o café da manhã. Elias era direto, prático, sempre falando sobre pasto, cerca ou gado. Não havia riso fácil naquele ambiente. Havia apenas trabalho e a sombra pesada do fazendeiro. Ao longo daquela primeira semana, a vida de Letícia se transformou numa rotina de silêncio e observação. Ela lavava e passava a roupa de Elias, uma tarefa que a forçava a tocar as camisas pesadas que retivessem o calor do corpo dele e o cheiro da fazenda. Ela varria os assoalhos de madeira e tirava o pó dos móveis antigos e escuros. Elias, por sua vez, mantinha uma distância profissional quase austera. Ele a observava, sim, mas de relance, como se estivesse catalogando uma nova ferramenta em sua oficina. Ele não abusou dela, ele não a tocou. O que poderia ter sido uma servidão sexual imediata transformou-se em uma estranha servidão doméstica.
Letícia sentia-se mais segura, mas a tensão residia no fato de que a qualquer momento o acordo não verbal poderia mudar. Ela estava à mercê, e a sua segurança era tão volátil quanto o humor de seu novo dono. Uma tarde, enquanto limpava a biblioteca, um cômodo que parecia intocado desde a morte da esposa de Elias, Letícia encontrou um baú de cedro esquecido no canto. Ela hesitou, a mão pairando sobre a madeira polida. A curiosidade venceu o medo. Ao abrir o baú, um perfume sutil de sândalo e pétalas secas de rosa subiu ao ar. O baú continha roupas finas de seda desbotada e pequenos objetos, um leque de marfim, um livro de poemas e um retrato em miniatura. O retrato mostrava uma mulher de olhos doces e cabelos escuros, com um sorriso gentil, mas melancólico. Aquela era Maria, a esposa falecida de Elias. O peso da ausência de Maria era palpável naquela casa. Letícia não era apenas a nova empregada ou a nova posse. Ela estava sendo colocada no palco de uma vida que pertencia a outra pessoa. Elias não buscava uma esposa. Ele buscava preencher um vazio funcional e emocional deixado pela tragédia. Enquanto Letícia segurava o pequeno retrato, sentindo um arrepio de empatia pela mulher que havia perdido a vida ali, ouviu a porta da biblioteca ranger. Elias estava parado na soleira, imponente. Seus olhos perfuraram Letícia, e por um instante o medo a paralisou. Ele havia pego ela violando sua privacidade, mexendo nos pertences da falecida. Ela soltou o retrato rapidamente, fechando o baú. "Meu senhor, eu sinto muito", murmurou ela, as mãos tremendo. "Eu estava apenas limpando." Elias não se moveu. O rosto dele era uma máscara impenetrável de dor e irritação. Ele deu 2 passos lentos para dentro da sala. "Ela se chamava Maria", disse ele, a voz baixa, mas carregada de uma tristeza antiga. Letícia não respondeu, abaixando a cabeça. Maria era a luz desta casa. Ela era a razão de tudo. "Você nunca será ela, Letícia. Não tente ser e não toque nas coisas dela novamente. Você está aqui para servir, não para revirar fantasmas", ele concluiu, a ponta de crueldade calculada na voz, reafirmando a dinâmica de poder. Mas a seguir, Elias fez algo inesperado. Ele se virou para a estante de livros de Carvalho, passando o dedo sobre as lombadas. "Você sabe ler, Letícia?" A pergunta a pegou desprevenida. Ela levantou a cabeça. "Não muito, meu senhor. Meu pai adotivo dizia que ler era para preguiçosos." Elias soltou um riso seco e sem humor, um som que parecia arranhar sua garganta. Seu pai adotivo era um tolo. A ignorância é o único luxo que um homem não pode se permitir. Ele puxou um livro antigo, de capa de couro marrom, e o jogou suavemente sobre a mesa. "Este aqui é sobre ervas e medicina. Maria adorava. Você vai limpar o meu escritório e depois vai ler uma página por dia. Se eu perguntar o que você leu e você não souber, a gente conversa." Letícia olhou para o livro, depois para Elias. Aquilo não era uma punição, era uma ordem de aprendizado. Era um paradoxo confuso. Ele a havia comprado, ele a tratava como propriedade, mas ele também a estava obrigando a desenvolver sua mente. O que ele estava tramando? A partir daquele dia, a rotina de Letícia mudou sutilmente. Além das tarefas domésticas, ela tinha o dever de sentar-se na poltrona velha da biblioteca, ao lado da janela, e decifrar as palavras do livro. O texto era denso e técnico, mas a própria ação de folhear páginas limpas e sentir o cheiro de papel velho era uma fuga. Ela lia sobre camomila para acalmar os nervos, sobre aroeira para curar feridas. A cada sílaba aprendida, uma pequena chama de dignidade se acendia em seu interior. Elias a observava à noite durante o jantar, que eles sempre tomavam em um silêncio pesado. "O que você leu hoje, Letícia?" Ela respondia, recitando os nomes latinos das plantas, e ele ouvia com a cabeça levemente inclinada.
Se ela cometesse um erro, ele a corrigia sem raiva, apenas com a precisão de um professor. Você precisa entender o que lê, Letícia. Palavras têm poder. A tensão entre eles não diminuía, mas evoluía. Não era mais apenas o medo da violência física, mas o medo de falhar às expectativas complexas daquele homem. Letícia começou a perceber que Elias era um homem que exigia perfeição e ordem, e que o caos, o tipo de caos que ela representava ao ser uma intrusa naquela casa, o incomodava profundamente. Certa manhã, enquanto separava a roupa suja, Letícia notou uma mancha de sangue na manga de uma camisa de Elias. Não era um corte superficial. Parecia que a ferida havia sido mal cuidada e aberta novamente. Preocupada e movida pelo conhecimento que adquirira no livro de ervas, ela pegou água quente e um pano limpo. Elias estava no escritório, debruçado sobre mapas e contas. Ela hesitou na porta. Meu senhor, sua camisa... Há sangue nela. O senhor se feriu? Elias levantou a cabeça impaciente. Não é nada, Letícia. Continue com o seu trabalho. Mas Letícia não recuou. Se ele ficasse doente por causa de uma infecção, a culpa recairia sobre ela, a zeladora de seu conforto. Com licença, meu senhor, mas com o que aprendi sobre a aroeira e a limpeza, eu devo limpar isso. Se não, pode infeccionar. Ele a encarou. E Letícia sentiu o calor subir ao seu rosto. Ela havia cruzado um limite, desafiando sua ordem. Mas ela o fez por uma lógica prática, não por rebeldia. Elias suspirou, um som de resignação profunda. Ele arregaçou a manga da camisa, revelando um corte profundo na altura do antebraço, feio e sujo. Vamos então, disse ele, a voz ríspida, mas sem ameaça. Faça o que tiver que ser feito. Letícia sentou-se ao lado dele. A proximidade era intimidadora. O cheiro forte de Elias, de tabaco e couro, a envolvia. Ela limpou a ferida com delicadeza, aplicando uma compressa quente. O silêncio era tão denso que ela podia ouvir a respiração ritmada dele. Ela estava habituada a ter sua própria pele tratada com desleixo. Cuidar da pele de seu dono era um ato de servidão que carregava um peso estranho de intimidade. Ela notou as rugas nos cantos dos olhos de Elias, a barba por fazer, o cansaço profundo em seu rosto. Ele não era apenas um tirano, ele era um homem desgastado pela vida e pela solidão. Enquanto enfaixava o braço dele, as mãos de Letícia esbarraram nas dele calosas e fortes. Elias não as retirou. Por um breve momento, eles se olharam. Não havia desejo no olhar dele, nem medo no dela, apenas um reconhecimento mútuo da humanidade por trás dos papéis de dono e posse. Era a primeira vez que Letícia o via vulnerável, e era a primeira vez que ele a via agir com um propósito que não fosse a obediência cega. Você é melhor que meu antigo curandeiro, Letícia, disse Elias puxando o braço de volta. Não se acostume com isso, eu não preciso de uma enfermeira. Eu preciso de ordem. A ferida de Elias sarou em poucos dias, mas o pequeno incidente havia criado uma fissura na muralha de formalidade que ele havia erguido. Ele não a chamava mais de a garota ou você. Agora ele usava seu nome, Letícia. O tempo avançou e Letícia começou a florescer de uma forma silenciosa, quase imperceptível. As marcas roxas em seu corpo haviam sumido, substituídas por uma pele pálida e macia. O novo regime alimentar de Rosa a havia deixado menos magra, e seus cabelos, agora limpos e arrumados, pareciam mais espessos. Uma tarde, Elias voltou da cidade. Ele trazia consigo um pacote embrulhado em papel pardo. Ele a chamou no corredor. Letícia, tome, disse ele, estendendo o pacote. Ela o pegou confusa. Dentro havia um vestido. Não o cinza e funcional que ela usava diariamente, mas um tecido azul escuro, simples, mas elegantemente cortado, com botões de madrepérola. Para o jantar de domingo, disse Elias, quase embaraçado, sem olhar diretamente para ela. É muito bonito, meu senhor. Obrigada. Elias apenas assentiu, virando-se para o escritório. Aquele vestido não era um presente de afeto,
mas um investimento em sua nova posição. Elias estava refinando sua posse. Ele queria ordem, e Letícia, limpa, alimentada, educada e bem vestida, fazia parte dessa ordem. No entanto, para Letícia, que nunca havia recebido nada por bondade, o gesto representava algo mais. Representava o reconhecimento de que ela era vista, mesmo que como um objeto valioso, e não apenas como um pedaço de lixo a ser descartado. A jovem que apanhava todos os dias estava desaparecendo, e em seu lugar surgia uma mulher mais reservada, mais forte, munida de um conhecimento silencioso e de uma dignidade que vinha da limpeza e do aprendizado. Ela ainda estava presa, mas a cela não era mais de ferro frio e fome. Era uma gaiola de ébano e seda, com a porta trancada pela incerteza da vontade de Elias. A grande pergunta pairava no ar. Quanto tempo duraria essa paz silenciosa e qual seria o preço final que ela teria que pagar por essa sobrevida? Letícia sabia que no fundo da alma de Elias residia uma ferida profunda, e ela temia o dia em que ele decidiria usá-la como bálsamo para essa dor, custe o que custasse a sua própria alma. A porta do escritório se fechou e o fazendeiro cumpriu o que havia prometido meses antes. Agora você é minha, disse o fazendeiro viúvo, a jovem que apanhava todos os dias. Você lembra do peso daquela declaração? Ela não era apenas uma frase de posse, mas a confirmação de um destino cruelmente inesperado. Lembre-se, caro ouvinte, que a história de Letícia não é sobre libertação instantânea, mas sobre a lenta e dolorosa negociação da dignidade em um cativeiro dourado. Se você está aqui, acompanhando essa jornada de resiliência e dor, já sabe o quanto ela precisou lutar para sequer ser vista. Por favor, deixe seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Comente de qual cidade você nos assiste e se inscreva no canal para não perder o restante dessa história intensa e dramática. O preço dessa sobrevida, Letícia sabia, seria alto, e ele começou a ser cobrado não com chibatadas, mas com a exigência de uma intimidade forçada, a qual ela não estava preparada para oferecer. Nos dias que se seguiram ao presente do vestido de seda, o silêncio na fazenda Elias Borges deixou de ser apenas a ausência de som e tornou-se uma entidade densa, palpável, carregada de expectativas não ditas. Elias passava as tardes no escritório, mas agora as portas estavam sempre abertas. Não era um convite, mas uma ordem tácita. Letícia devia permanecer visível. Ela cumpria as tarefas domésticas com a precisão que Dona Eulália havia imposto, mas seus movimentos eram observados. Os olhos de Elias a seguiam do batente da porta do escritório, enquanto ela espanava o aparador de mogno, enquanto arrumava os vasos de flores recém-colhidas. Ele não elogiava, mas a falta de crítica era, para Letícia, o maior dos elogios. O refinamento imposto não era apenas para embelezar a casa, era para criar uma companheira à altura de sua dor. Elias precisava de alguém que não fosse um dos peões ou Dona Eulália, alguém que pudesse absorver o peso de sua solidão sem julgamento e sem a familiaridade que lhe permitisse questionar. Uma noite, após o jantar silencioso que ela agora preparava e servia sozinha, Elias não se levantou da mesa. Letícia estava recolhendo os pratos, o tilintar da porcelana ecoando no salão. Ele a chamou sem erguer a voz. Sente-se. Letícia obedeceu. O cheiro de conhaque se misturava ao aroma amadeirado da lareira. Ela sentou-se na cadeira à sua frente, a espinha rígida, as mãos cruzadas no colo. O vestido preto parecia absorver a pouca luz ambiente, tornando-a quase invisível, exceto pela palidez de seu rosto. Elias não olhava para ela, mas para o centro da mesa, onde um minúsculo reflexo de luz brincava sobre o anel de casamento que ele usava desde a morte de Cláudia, sua falecida esposa. Ele o polia constantemente, um hábito nervoso que denunciava a profundidade de sua ferida. Você lê os livros que Eulália lhe trouxe? Ele perguntou,
a voz rouca. Sim, senhor Elias. O que você pensa? Letícia hesitou. Ela estava lendo sobre história e geografia, textos secos que a fascinavam por abrirem portas para mundos que ela jamais imaginaria existirem além da fazenda. Penso que o mundo é muito grande, senhor, e que as pessoas em outros lugares sofrem de formas diferentes das nossas. Elias soltou uma risada breve, amarga. Sofrem. Sempre. Não importa o tamanho do mundo, Letícia. A dor mais profunda é sempre a de um só coração. Ele finalmente a fitou, e naqueles olhos Letícia viu, pela primeira vez, não o fazendeiro poderoso e raivoso que a havia comprado, mas o homem destruído pelo luto. Sabe, Cláudia odiava o silêncio. Ela preenchia cada canto desta casa com a risada dela, com música, com a conversa fiada sobre flores e vizinhos. Quando ela se foi, o silêncio voltou, mas não era o silêncio da paz, era o silêncio de um túmulo. Letícia permaneceu muda. Ela sabia que qualquer palavra de compaixão seria interpretada como fraqueza, ou pior, como convite. Ela havia aprendido a proteger-se atrás de um muro de silêncio e eficiência. Eu não te trouxe aqui para substituir Cláudia. Ele continuou, como se lesse o medo em seus pensamentos. Ninguém pode fazer isso, mas preciso de alguém que possa ouvir. Naquele momento, a jovem compreendeu a complexa arquitetura de sua nova prisão. Ela não era apenas a nova governanta ou a eventual amante. Ela era o receptáculo da dor de Elias, a audiência cativa para sua confissão interminável. O trabalho era ingrato, mas infinitamente mais seguro do que a ameaça constante de violência física. Elias, então, começou a falar sobre Cláudia. Detalhes minuciosos, como ela gostava do café, o cheiro de lavanda em seus lençóis, o modo como ela franzia a testa quando ele fumava demais. Ele falava por horas, e Letícia ouvia, aprendendo sobre a mulher que havia moldado aquele homem antes que a morte o estilhaçasse. Cláudia era a virtude que Elias havia perdido, e a narrativa constante sobre ela servia para lembrá-lo da pureza que ele desejava recuperar através da ordem. Letícia notou a ironia cruel. Elias a havia resgatado de um inferno, de abusos físicos e fome, mas agora a forçava a entrar em seu inferno emocional, esperando que ela, a vítima, fornecesse o bálsamo. Ele exigia respostas, não de conforto, mas de análise. Por que você acha que eu a amava tanto, Letícia? Ela respirou fundo, porque ela era a sua luz. E a escuridão na qual o senhor vive agora é a falta dessa luz. A resposta não era sentimental, era observação pura. Elias a olhou com uma intensidade que quase a fez desviar o olhar, mas ela se manteve firme. Ele precisava de verdade, e ela, que nunca teve nada além da verdade nua da crueldade, podia oferecê-la. Ele se inclinou na cadeira, a mão pesada sobre a mesa. Você é esperta, mais do que eu pensava. Essa admissão era um risco. O momento em que Elias reconhecia sua inteligência era o momento em que a linha entre posse e respeito ficava perigosamente tênue. Nos dias seguintes, a rotina se estabeleceu. Letícia passou a dividir suas horas entre a limpeza, o estudo e, crucialmente, o tempo de escuta noturno com Elias. Ele nunca a tocava. Havia uma barreira invisível, um respeito mórbido pela memória de Cláudia que o impedia de transformá-la completamente em sua amante. Ele a tinha, sim, era sua posse, mas a consumação física parecia ser o ponto final que ele ainda não estava pronto para cruzar. Talvez por medo de macular a nova ordem que havia estabelecido. Essa hesitação era a brecha de Letícia. Ela começou a usar o conhecimento adquirido nos livros. Ela lia sobre botânica e, ao organizar os jardins, ela podia falar com Elias sobre as espécies nativas, desviando a conversa da constante lamentação sobre Cláudia para assuntos concretos da fazenda. Ela lia sobre administração e, sutilmente, começou a organizar os livros-caixa do escritório, que estavam em desordem desde a morte da esposa.
Um dia, Elias a encontrou no escritório, sentada à sua grande escrivaninha de carvalho, conferindo faturas antigas. Ele observou-a por um longo minuto. "O que você está fazendo?" "Eu estava organizando, Sr. Elias. O senhor perde muito tempo procurando esses documentos." Ele esperava servidão, mas ela estava oferecendo competência. Isso o pegou de surpresa. "Você entende esses números?" "Eu entendo o básico de ordem e desordem, senhor. Se algo está em seu devido lugar, é mais fácil de ser encontrado." Elias sorriu, mas era um sorriso de ceticismo. Ele pegou uma pilha de recibos e a desafiou a somá-los mentalmente. Letícia, que havia aprendido a somar rapidamente no mercado antes de ser banida dele, cumpriu a tarefa com exatidão. "Você me surpreende a cada dia, Letícia," ele murmurou. "Não surpreendo, senhor. Apenas aprendo." Elias começou a confiar nela em pequenas tarefas administrativas. Isso a tirou da órbita exclusiva de Dona Eulália, dando-lhe uma legitimidade na casa que vinha do trabalho intelectual, não apenas do serviço físico. Ela estava se tornando para a fazenda indispensável. A jovem que apanhava todos os dias estava descobrindo que a verdadeira moeda de troca não era a obediência, mas a utilidade. Ela ainda era cativa, mas agora era uma cativa com valor. E valor trazia uma margem, por menor que fosse, de poder. Essa ascensão silenciosa, no entanto, veio com uma responsabilidade insuportável. Letícia percebeu que a estabilidade emocional de Elias estava diretamente ligada à sua presença. Se ela falhasse em seu papel de ouvinte ou se tentasse fugir, o monstro de raiva que estava adormecido voltaria com força total, e ela seria esmagada, talvez permanentemente. O ápice dessa tensão ocorreu durante uma tempestade de verão. O trovão ribombava sobre o telhado de telhas e a chuva caía em torrentes, chicoteando as janelas da sala de estar. Elias estava particularmente taciturno, bebendo vinho tinto e olhando para o fogo na lareira. Ele estava de pé, imponente, mas a sombra de seu perfil revelava a fragilidade. Ele virou-se para Letícia, que lia um livro próximo à luz fraca do abajur. "Letícia," ele disse, com uma voz pesada e melancólica, "você sabe o que é perder a alma?" "Eu não sei, senhor, mas sei o que é ter medo de perdê-la." Ele se aproximou, e o movimento dele era tão lento e calculado que cada passo era uma eternidade. O cheiro de vinho, tabaco e a terra úmida que vinha da tempestade se misturavam. Ele parou a poucos centímetros dela. Letícia sentiu o calor do seu corpo, a ameaça física que estava sempre presente, mas contida. Ele não a tocou. Em vez disso, ele levantou a mão e lentamente tocou o próprio peito, onde estava o coração. Minha alma morreu com ela. E agora? Agora eu não sei como viver sem essa raiva. Essa raiva me mantém aquecido, Letícia. É a única coisa que me restou. A revelação foi devastadora. Elias não era apenas um homem em luto. Ele era um homem viciado em sua própria dor e raiva. E a raiva que o havia levado a humilhar e maltratar Letícia no início era para ele o último vestígio de vida. Ela percebeu que seu trabalho não era curá-lo. Isso era impossível. Seu trabalho era simplesmente fornecer uma distração suficiente para que ele não se autodestruísse, e ao fazer isso, ela garantia sua própria sobrevivência. Naquela noite, sob o barulho da tempestade, Letícia teve a certeza de sua decisão final. Ela não seria a esposa substituta, não seria a amante, ela seria o pilar de competência e a ouvinte silenciosa. Ela usaria sua dignidade recém-adquirida, suas roupas limpas e seus livros para criar um espaço inviolável dentro de si. A gaiola de ébano e seda ainda era uma prisão, mas Letícia encontraria o conforto em saber que a mente dela era livre. Ela se levantou calmamente, ignorando a proximidade de Elias, e foi até a lareira para colocar mais um pedaço de lenha. O fogo é o calor, Senhor, não a raiva. O Senhor precisa escolher o que vai acender. Elias a observou com uma mistura de fúria e fascínio. Ela não fugia,
mas também não se rendia. Ela o confrontava com a verdade, vestida em silêncio e respeito. Ele se afastou, voltando para a escuridão da mesa. Vá para seu quarto, Letícia. O alívio inundou-a, mas ela manteve a postura. Sim, senhor Elias. E com isso, ela se retirou, levando consigo a certeza de que a luta pela sua alma estava apenas começando. Ela havia sobrevivido à violência explícita, mas agora enfrentava o desafio mais sutil e mais perigoso, o de não ser consumida pela tristeza de outro. Ela era a luz que ele buscava, mas ela jurou a si mesma que essa luz jamais se apagaria em função de sua escuridão. Era na manutenção de sua própria integridade, de sua quietude estudiosa e de sua eficiência que residia sua única chance de resiliência. A jovem que apanhava todos os dias havia se transformado na guardiã de um segredo, o segredo da fragilidade do seu captor. E ela usaria esse conhecimento não para feri-lo, mas para pavimentar sua própria estrada para a liberdade, um dia de cada vez, um livro de cada vez. A verdadeira dignidade floresce onde menos se espera, e no coração dessa fazenda sombria, a esperança de Letícia era a flor mais resistente. Se você se inspirou na força silenciosa de Letícia, não se esqueça de deixar seu like, comentar e compartilhar esta história com quem precisa de uma mensagem de resiliência. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder o desenrolar dessa jornada. Na próxima parte, veremos como a crescente utilidade de Letícia a coloca em rota de colisão com os outros pilares da fazenda. O fazendeiro, em um momento de pura possessividade e dor, fez o gesto que redefiniu o destino de todos. Agora você é minha, disse o fazendeiro viúvo, a jovem que apanhava todos os dias. Você lembra de um tempo em que a esperança era apenas um sussurro na fazenda Sombra Alta e a violência era a língua franca? A história de Letícia, a jovem forçada a servir ao viúvo carrancudo, transcendeu a mera sobrevivência. Ela havia se tornado uma presença silenciosa, quase espectral, cujas mãos hábeis e mente aguçada começavam a reorganizar não apenas a biblioteca empoeirada, mas a própria administração caótica da fazenda. É essa resiliência silenciosa que nos inspira a compartilhar esta jornada. Se você também se comove com a dignidade de Letícia, não hesite em deixar seu like agora, comentar de qual cidade nos assiste e se inscrever no canal, para acompanhar cada passo dessa reconstrução. A jovem, que antes só conhecia a dor da chibata, descobria que a verdadeira ameaça não era a força física, mas a inveja sutil que florescia no entorno do poder. A utilidade de Letícia não era apenas um conforto para Severino, o fazendeiro. Era uma necessidade operacional. Ele, afogado na melancolia e na inaptidão para os números, via a fazenda sangrar financeiramente. Os antigos métodos, baseados em cadernos rasurados e confiança cega, estavam falhando. Letícia, com sua caligrafia impecável e sua familiaridade com a contabilidade básica aprendida nos livros, começou a mapear o abismo. O cheiro de papel velho, tinta seca e mofo se tornou seu perfume diário, misturado ao aroma de café forte que ela preparava para as longas madrugadas de trabalho. Ela transformava o caos em ordem. O trabalho começou nas contas do armazém e se estendeu ao inventário do gado. Foi ali, nos registros de pesagem e venda, que a verdade começou a se manifestar como um nó apertado no estômago. Damião, o capataz robusto e de feições rudes que administrava o trabalho de campo há mais de uma década, era o pilar desse sistema de corrupção. Ele operava com a certeza da impunidade, contando com a dor cega de Severino. Letícia notava os números que não batiam, as cabeças de gado registradas como perdidas, que na verdade haviam sido desviadas e vendidas no mercado negro. Ela não precisava de confrontos, apenas de fatos. Seu método era lento, meticuloso, mas implacável.
Ela copiava os registros antigos, cruzava as informações com os comprovantes de compra de ração e os recibos de frigoríficos. Em poucas semanas, ela tinha uma imagem clara do esquema, um sangramento lento e constante que drenava a vitalidade da fazenda Sombra Alta. A ascensão de Letícia não passou despercebida por Damião. O capataz, acostumado a entrar na casa grande com a arrogância de quem se sente indispensável, começou a sentir a porta se fechar. As conversas administrativas que antes envolviam longas sessões de bebida na varanda, agora eram realizadas por Severino em voz baixa, na sala de escritório, apenas com Letícia, debruçada sobre as grandes mesas de cedro. O ar da casa, antes impregnado de tristeza e poeira, ganhava um cheiro de tinta fresca e cera de móveis polidos, uma irritante marca de mudança que Damião odiava. O capataz tentou primeiro a intimidação sutil. Ele circulava pelo escritório, seu corpo maciço projetando sombras sobre os papéis de Letícia. Ele tossia alto, arrastava os pés e falava com Severino sobre o clima e as pragas, ignorando Letícia solenemente, como se ela fosse um móvel a ser evitado. Quando isso falhou, ele escalou. Certa manhã, enquanto Severino estava na cidade resolvendo pendências bancárias, Damião entrou no escritório. A porta ficou entreaberta, mas o silêncio da fazenda permitia que qualquer som se propagasse. O capataz parou a 1 metro de Letícia, que organizava uma pilha de notas fiscais amareladas. Então, a bibliotecária virou capataz agora? Ele murmurou, a voz grave e áspera, carregada de escárnio. Letícia nem sequer levantou a cabeça. Seus dedos continuaram a alisar as bordas dos papéis com precisão. Ela havia aprendido que o medo, uma vez demonstrado, era munição. A única resposta era a quietude. Estou apenas organizando os livros, Damião. Ela respondeu, a voz baixa, mas firme, como o som de uma corda de violino bem afinada. Os livros. Sim, os livros. Você tem muito tempo para ler agora, não é, garota? As costas já sararam? Me disseram que a dor na alma demora mais a passar do que as marcas do couro. E a gente sabe que você tem mais dor na alma do que gente nessa fazenda. O golpe era intencional, calculado para desestabilizá-la. A menção ao seu passado de violência a fez sentir um tremor percorrer-lhe a espinha, um eco fantasma das chicotadas. Mas ela havia jurado a si mesma que o medo não seria mais seu mestre. Ela finalmente levantou o olhar. Seus olhos, que antes brilhavam com o temor, agora tinham a frieza polida do aço. Ela o fitou por um longo momento, sem piscar. A dor me ensinou a contar, Damião, ela disse, e os livros me ensinaram a somar, e a subtrair, e a dividir quando necessário. A calma dela desarmou a ferocidade dele. Damião piscou, percebendo o subtexto da ameaça. Você está metendo o nariz onde não deve, menina. O seu patrão me confia esse lugar desde que você era só um borrão de fome na estrada. Cuidado para não cair do pedestal. O patrão é volúvel e a gente nunca sabe quando ele pode voltar aos velhos hábitos. Uma palavra errada. E a biblioteca pode voltar a ser a cozinha e a chibata, bem... A chibata sempre está pendurada no celeiro. Letícia não respondeu com palavras. Ela pegou uma pasta de couro grosso que continha cópias de registros de 3 anos. Ela abriu a pasta lentamente e deslizou uma folha para a frente. Era uma tabela, organizada em colunas perfeitas, comparando o volume de ração comprado versus o volume de gado registrado e vendido, com a margem de prejuízo destacada em vermelho. Ela não o acusou diretamente, apenas mostrou o fato econômico irrefutável. O que é isso? Damião perguntou, a voz repentinamente rouca. Um registro da nossa ineficiência na gestão do rebanho nos últimos 36 meses. A diferença entre o que foi investido e o retorno esperado é alarmante. Severino me pediu para entender onde estamos perdendo capital, e eu estou entendendo. Ela usou a palavra ineficiência, jamais roubo.
Ela sabia que acusar Damião diretamente, sem o respaldo de Severino, seria um suicídio. Damião, por sua vez, leu nas entrelinhas o que ela não precisou dizer. A sua vida confortável estava suspensa por um fio de papel. Esses números estão errados. É a seca. É a peste. Ele tentou argumentar, a testa suada apesar da manhã fria. Os números estão nas notas fiscais que você assinou, Damião. Ela respondeu, fechando a pasta com um som seco e final. Minha única função é garantir a saúde financeira da fazenda, a pedido do seu patrão. Eu não sou sua inimiga, eu sou a solução para a desordem. Ele se afastou, o rosto contraído pela raiva e pela humilhação. Ele sabia que tinha perdido essa batalha. O poder de Letícia residia em sua integridade e em sua capacidade de expor a verdade sem emoção. Quando Severino retornou, Letícia não contou sobre a ameaça. Em vez disso, ela apresentou a ele um relatório frio e factual sobre o prejuízo. Ela não mencionou Damião, mas sim os processos de gestão. O fazendeiro, cujo semblante estava sempre carregado, leu os números e a dor foi substituída por uma fúria silenciosa e gelada. Ele percebeu que havia sido traído por anos. Severino não era um homem de meias palavras. Sua reação foi imediata e definitiva, embora não violenta. Ele chamou Damião para a sala. Letícia estava presente, sentada em um canto, observando como o fazendeiro confrontava o capataz. Damião, Severino começou, a voz baixa e grave. O relatório mostra que estamos perdendo quase 30% do nosso investimento. O gado não some por mágica. Os desvios na contabilidade são absurdos. Onde está o dinheiro, Damião? O capataz tentou negar, balbuciar desculpas sobre a seca e a má-fé dos tropeiros. Mas Severino não ouvia. Ele apenas apontou para a tabela organizada por Letícia. A precisão dos números era uma sentença. Você me serviu por anos. Eu confiei em você. E você roubou a mim e a fazenda que deveria sustentar os meus filhos. Pegue suas coisas. Você está fora. Agora. O choque e a humilhação desfiguraram Damião. Ele olhou para Letícia com um ódio que prometia vingança, mas o olhar de Severino o paralisou. Sem protestos, sem apelos, Damião saiu, levando consigo o peso de uma década de serviço e trapaça. Naquele momento, Letícia entendeu que havia subido um degrau significativo, mas o ar ali era rarefeito. Ela havia se livrado de um predador, mas ganhara a inimizade de toda a velha guarda da fazenda. A esposa do capataz, os peões que eram amigos de Damião, todos a viam agora como a forasteira que havia desmantelado a estrutura de poder. Severino, por sua vez, estava exausto. Ele se sentou na poltrona, esfregando as têmporas. A perda de Damião era mais do que uma questão de gestão. Era o rompimento com um passado, por mais tóxico que fosse. Você me salvou, Letícia, ele murmurou sem olhá-la. Você me salvou do desastre. Você é a única pessoa nessa fazenda que é honesta o suficiente para me olhar nos olhos. Aquelas palavras eram pesadas, mas não eram um convite à intimidade. Eram uma declaração de dependência. Ele precisava dela. A jovem percebeu que a sua nova prisão não tinha grades de ferro, mas sim correntes invisíveis de responsabilidade e utilidade. Ela era indispensável. Com Damião fora, Letícia assumiu o posto de gerente de fato, organizando os livros, supervisionando os novos capatazes temporários, negociando os preços. Ela passava os dias mergulhada em pilhas de documentos. O isolamento se aprofundou. Ela não tinha amigos entre os empregados, que a temiam e a invejavam. A única companhia era o silêncio do escritório e a presença intermitente e melancólica de Severino. À noite, ela voltava ao seu pequeno quarto, agora menos frio, e lia. A leitura não era mais um escape, mas uma forma de reafirmar a sua identidade, de lembrar a si mesma que existia um mundo além dos balanços e das perdas. Ela lia sobre estoicismo, sobre como encontrar força na adversidade e aceitar o que não podia ser mudado. Ela refletia sobre sua situação. Ela não apanhava mais, ela comia bem,
Ela tinha dignidade e respeito, um respeito baseado no medo de sua inteligência. Mas ela não era livre. A verdadeira liberdade, ela concluía em suas reflexões silenciosas, não estava na ausência de grades físicas, mas na capacidade de manter sua integridade inegociável, mesmo sob pressão. Ela havia usado seu intelecto para desmantelar a corrupção e ganhar um lugar de valor, mas a fazenda ainda era a prisão de sua alma. A resiliência de Letícia era a construção diária de um muro de eficiência e frieza. Ela era a guardiã da fazenda, mas também a guardiã de sua própria alma, protegendo-a da escuridão corrosiva da melancolia de Severino. Ela sabia que a luta pela liberdade não terminaria com a saída de um capataz corrupto. Ela era uma maratona de persistência silenciosa. A jovem que apanhava todos os dias havia se transformado em uma estrategista, e agora ela olhava para o horizonte, sabendo que o maior desafio estava por vir: o confronto com o próprio fazendeiro, com seus sentimentos complexos e sua possessividade crescente, que se disfarçava de gratidão. A história de Letícia nos ensina que a dignidade é a arma mais poderosa que podemos empunhar contra a opressão. Se esta jornada de força e superação tocou você, demonstre seu apoio deixando o like. Compartilhe esta narrativa com alguém que precisa de inspiração. E claro, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações. A continuação revelará as barreiras emocionais que Letícia precisará transpor para conquistar sua liberdade final. O fazendeiro Severino, após a derrota humilhante do capataz, finalmente verbalizou o que seu olhar possessivo gritava há meses. "Agora você é minha", disse o fazendeiro viúvo à jovem que apanhava todos os dias. Mas desta vez a frase não soou como posse violenta, e sim como a súplica desesperada de quem temia a solidão. Você lembra de um tempo em que a jovem Letícia era apenas uma sombra, uma vítima de circunstâncias brutais? Agora, ela estava no centro do poder da Fazenda Primavera, reescrevendo as regras com a caneta da eficiência. Se você acompanhou esta jornada de superação até aqui, mostre seu apoio deixando o like. Comente de qual cidade você está assistindo e, se ainda não faz parte, inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias de valor e resiliência humana. A vitória sobre Elias, o capataz corrupto, havia sido apenas um prelúdio. A verdadeira batalha era contra a dependência emocional de Severino, contra o rótulo de substituta que ele tentava impor. Letícia se moveu para a biblioteca naquela noite fria, o aroma de cera de carvalho pairando no ar. Severino a esperava. Ele não estava mais vestido com a rigidez de um fazendeiro autoritário, mas com a vulnerabilidade pesada de um homem que havia perdido tudo e reconstruído sua vida sobre o pilar frágil da presença dela. Ele tentou iniciar com a gratidão. Ele disse a Letícia que ela tinha salvado a fazenda. Ele a chamou de sua salvadora, a única pessoa que ele confiava. Os olhos dele, marejados, traíam a força que ele tentava projetar. Ele então fez a proposta, não com palavras firmes, mas com uma voz trêmula, para que ela se tornasse a senhora da primavera, não apenas a gerente, mas sua esposa. Era a coroação da sua possessividade, o último grilhão que ele planejava colocar no tornozelo dela, disfarçado de honra. Letícia sentiu o frio percorrer sua espinha, mas sua expressão permaneceu calma, quase clínica. Ela havia ensaiado esse momento em sua mente por semanas, sabendo que a emoção era uma armadilha. Ela falou com a clareza cortante que aprendera a usar no escritório. Ela agradeceu a proposta com um aceno respeitoso, mas recusou a oferta de casamento. Ela explicou que a fazenda era a prova de sua capacidade, não o destino final de sua vida. Ela havia conquistado seu lugar através do mérito, e sua dignidade não estava à venda, nem seria trocada por um título. Severino, pego de surpresa, recuou.
O rosto dele ficou vermelho de incompreensão, e a antiga dor da viuvez e o medo da solidão se misturaram em uma expressão de fúria contida. Ele perguntou se ela não percebia o que ele estava oferecendo: segurança, riqueza, um nome respeitado. Ela olhou diretamente para ele, e pela primeira vez, Severino viu nela não a jovem aterrorizada que ele havia levado para a fazenda, mas uma força da natureza. Letícia disse que o nome dela já era respeitado, que a segurança dela não dependia de um anel, mas de sua capacidade de trabalho, e que a riqueza que ela buscava era a riqueza da liberdade e da escolha. Severino acusou-a de ingratidão. Ele a lembrou de onde ela veio, do pai abusivo, da pobreza. Ele usou a chantagem emocional, a tentativa final de domínio. Foi então que Letícia desferiu o golpe de misericórdia, usando a verdade como sua arma mais afiada. Ela lembrou a Severino que, embora ele a tivesse livrado das mãos do pai, ele a havia submetido à humilhação de Elias, à violência psicológica e aos anos de trabalho não remunerado sob o disfarce de caridade. Ela não era uma prisioneira grata. Ela era uma sobrevivente que havia pago sua dívida com juros, transformando a fazenda em um império lucrativo. O silêncio engoliu a sala. Severino sentiu o peso das suas ações. Ele não a tinha resgatado totalmente, ele apenas havia trocado uma cela por outra, e Letícia estava agora cobrando o preço. Ela apresentou sua decisão final, que não era um pedido, mas um contrato. Ela permaneceria na fazenda por mais 6 meses para garantir a transição e treinar um substituto de confiança. Em troca, ela exigia uma participação nos lucros daquele período e a total liquidação de todos os anos de trabalho forçado, transformados em um capital que lhe permitiria recomeçar em outro lugar, com autonomia total. Severino percebeu que não tinha escolha. Ele poderia tentar forçá-la, mas perderia a fazenda e a própria Letícia. Ele a sentiu, a derrota estampada no semblante. Ele se levantou, mas antes de sair, olhou para ela com um misto de respeito e dor. Ele disse que esperava que ela fosse feliz. Letícia não lhe deu falsas esperanças. Ela disse que a felicidade era uma construção diária e ela estava pronta para construir a sua em seu próprio terreno. Nos meses seguintes, Letícia trabalhou com a mesma dedicação, mas com um brilho diferente nos olhos, o brilho da contagem regressiva. Ela treinou o novo gerente, uma mulher experiente e justa, e organizou as finanças da fazenda de forma impecável, garantindo que sua saída não causasse desequilíbrio. Quando o último dia chegou, o clima na primavera era melancólico para todos que a admiravam. Ela se despediu dos empregados que lhe deviam muito de sua atual estabilidade. Ela trocou palavras breves, mas respeitosas, com Severino, que a observava de longe, um monumento de arrependimento e solidão. Letícia partiu na manhã de um dia ensolarado. Ela deixou a fazenda para trás, não em um carro de luxo, mas em um táxi simples, levando consigo apenas uma mala e os documentos que atestavam sua independência financeira. O cheiro da terra úmida e do feno ficou para trás, substituído pelo cheiro de asfalto e promessa. A jovem que apanhava todos os dias havia se transformado na arquiteta do seu próprio destino. Ela não se tornou a senhora da fazenda, mas se tornou a senhora de si mesma, a proprietária de sua própria dignidade. Letícia se matriculou em um curso de agronomia em uma grande cidade, usando o capital que conquistou com a força de sua mente e resiliência. Ela não buscava vingança, mas elevação. Sua história se tornou um testemunho silencioso de que a verdadeira liberdade não é concedida, mas conquistada metro a metro, através da persistência e da recusa em permitir que o sofrimento defina quem você é. Ela ensinou a Severino e a todos que acompanharam sua trajetória que a gratidão forçada é uma forma de opressão e que a resiliência é a semente mais poderosa que uma alma pode plantar. Ela havia transformado a violência em estratégia e a dor em capital.
A vida de Letícia, que começou em lágrimas e subserviência, encontrou seu caminho na autonomia e no valor próprio. Que esta história inspire você a lutar pela sua dignidade, custe o que custar. Se esta jornada final tocou seu coração, deixe o like para apoiar o canal. Compartilhe esta narrativa com alguém que precisa de uma injeção de força. E se você ainda não se inscreveu, clique agora mesmo no botão para que possamos continuar a trazer histórias que celebram a inabalável capacidade humana de superação. Obrigado por nos acompanhar e prepare-se para a próxima história de vida real que irá te prender do começo ao fim.